Gênesis 21. Versículo de número 14. Gênesis 21, 14. Achou na Bíblia aí? Já deixa a Bíblia aberta. Não fecha a Bíblia. Alguém leu a Bíblia hoje aqui? Levanta a mão quem leu a Bíblia hoje, deixa eu ver. Muita glória aí. Quem não leu vai ler comigo aqui agora, fica tranquilo. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastou-se e foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Deus Todo-Poderoso, essa é a tua palavra que nós estamos diante dela nessa noite, para louvor e honra do teu nome. Fala conosco poderosamente, Senhor, a tua semente no nosso coração. Nós queremos abrir o coração para entender e compreender tudo aquilo que tu tens para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu poderia dizer que Deus sempre tem uma fase, um tempo de crescimento, mesmo parecendo que nós estamos no meio de um tempo de morte. Sabe, Abraão, o pai de Ismael, a gente sabe da história, ele vem lá desde Ur dos Caldeus, ali, a Caldeia, onde o seu pai Terá era fazedor de ídolos, e Abraão vai seguir nessa mesma rotina, até que um dia Deus vai falar para Abraão: sair da sua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus vai chamar Abraão, Abraão vai obedecer a esse chamado de Deus, e agora Abraão está obedecendo ao chamado de Deus, mas Deus falou algo tremendo, desde lá do início de Gênesis 12, Deus vai fazer e vai falar algo tremendo para Abraão, que vai dizer para Abraão: Abraão, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, você vai ser pai de muitos filhos. Mas como isso acontecer? A gente sabe da história, a esposa de Abraão, Sara, era estéril, e Abraão já tinha uma certa idade, mas Deus fez uma promessa, e quando Deus faz uma promessa na vida de alguém, Deus, ele vai cumprir. Se Deus falou algo ao teu coração, depositou algo ao teu coração, é necessário que você tenha fé e acredite, porque tudo aquilo que Deus falou, prometeu para você, ele vai cumprir, amém? Ele vai cumprir. Deus é Deus que cumpre a sua palavra, que vela pela sua palavra. Porque no meio do caminho, a gente sabe da história, vai aparecer quem? Vai aparecer essa mulher, a mulher de Abraão, chamada Sara, e vai dizer: olha, talvez a promessa, Abraão, está demorando demais, e talvez seja para você ter um filho com Agar. Quem era Agar? Agar era aquela que era a escrava. Agar é alguém que está ali vivendo da escravidão, na dependência não só de Abraão, mas a dependência de Sara também. A mentalidade de Agar é uma mentalidade de escrava. Agora, essa escrava chamada Agar, a Bíblia vai dizer que vai nascer Ismael. Quem é Ismael? Fruto do relacionamento de Abraão e Agar. Agora, não é essa a promessa, e nunca foi essa a promessa, e não foi isso que Deus disse. Agora nasce alguém que é fruto da mentalidade de alguém que é escravo.
Deus tem um tempo de promessa para você. Escute uma coisa, e uma das coisas que Deus tem para você e para mim é um tempo de liberdade. Porque presta atenção no que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Vai nascer, esse menino vai nascer. Logo depois a gente sabe da história. Qual é a história? É que Sara vai ficar grávida. 99 anos agora, Sara carrega no ventre o fruto da promessa. E agora, o fruto da promessa vai vir. Vai acontecer. Está acontecendo. Tudo está ali. Mas, porém, tem um detalhe: o filho caçula não vai se dar com o filho mais velho. Vai haver uma discussão, e nessa discussão, a própria Sara vai chegar para Abraão e dizer: olha, não dá para ficar os dois aqui. Eu estou contando tudo isso para que você entenda, que a história entre no seu coração e você entenda o que Deus tem. Agora Abraão vai chegar de noite, no meio da noite, vai chegar ali, vai pegar um cesto de pão, um odre de água, na madrugada, vai colocar nas costas de Agar e vai despedir Agar. Agar agora sai errante pelo deserto, sem saber o que fazer. Mas a primeira coisa que Deus me falou aqui ao coração é que assim, quem é Agar? Ela é a escrava. Escute uma coisa, Deus tem grandes coisas a fazer na história da tua vida, mas a primeira coisa que você precisa entender para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida é que o próprio Deus já trouxe um tempo de libertação na tua vida. Você já não é mais escravo do pecado, você já não é mais escravo desse mundo. O próprio Deus pagou o alto preço e trouxe um tempo de liberdade, de libertação. Quantos creem nisso nessa noite aqui nesse lugar? Ei, escute uma coisa: a promessa que Deus tem na vida de quem tem mentalidade de escravo nunca vai acontecer. Entenda isso. Tem muita gente que Deus quer cumprir a promessa na vida dele. Tem muita gente que Deus fala que tem promessa na vida dele, mas as coisas não se cumprem porque ela ainda tem uma mentalidade de escravo. Agora, mesmo sabendo da promessa, porque Agar sabia da promessa que Deus tinha feito a Abraão, mas agora ela vai sair dali daquele lugar, e a Bíblia diz que ela vai para o deserto. No deserto, a primeira coisa que vai acabar na vida de Agar, o que é? Qual que é a primeira coisa que a Bíblia diz que vai acabar? A água, sim ou não? Quem está comigo, diga amém. Por que a água acabou no deserto? Por que acabou a água no deserto? Talvez alguém vai dizer para mim assim: bispo, a água acabou no deserto porque é o deserto. Não, bebê, não é por isso, porque a Bíblia vai dizer que Agar está andando errante, Agar está andando perdida. Escute uma coisa, o problema não é os desertos que você atravessa, o problema é quando você está perdido nesse deserto. O problema muitas vezes não é você viver a promessa, porque tem gente que não está no deserto, está na promessa, mas se você viver perdida na promessa, aquilo que você tem de recurso também vai acabar. Tem muita gente que está na promessa e está perdido, e quando ele está perdido na promessa, os recursos começam a se acabar. A água de Agar vai acabar porque ela está perdida, ela não consegue encontrar, e quando você está perdido em algo, irmão, isso é um perigo. Cuidado para você não se perder, seja na bênção ou seja no deserto. Você tem que saber aonde você está, você tem que ter referência e saber do caminho e da direção que você está indo, porque a Bíblia diz: Agar errante no deserto, a água acabou. Eu estou no deserto, mas não sei onde eu estou. Eu estou no deserto, mas eu sei que Deus tem uma promessa para mim. Eu estou no deserto, mas eu sei qual o caminho que eu tenho que seguir. Eu sei aonde encontrar. Eu sei qual a direção a seguir. Eu estou nessa situação, mas eu não estou perdida no meio dela. Mas eu não estou perdido no meio dela. Eu estou nessa situação, mas eu sei para onde ir. Irmão, escute algo nessa noite. Você tem que saber o caminho, porque senão Deus vai colocar você na promessa, e se você se perder no meio da promessa, os recursos vão acabar.
Eu tenho que sempre saber, seja na bênção, ou seja no meio da guerra, ou no meio do deserto, ou da luta, eu tenho que saber aonde eu estou. Catuca o irmão que está ao teu lado, pergunta para ele: você sabe onde você está, irmão? Sim ou não? Ei, escute, o suprimento aqui só acabou porque ela se perdeu. Não importa o ambiente, o que você não pode é se perder. Eu tenho certeza que você já conheceu gente, ou alguém falou para você: depois que fulano foi abençoado, se perdeu. Depois que ele conseguiu o emprego, se perdeu. Depois que Deus abençoou a casa dele, depois que casou, se perdeu. Ele não tinha nada, depois que teve casa, carro, dinheiro, emprego, se perdeu. Eu tenho certeza que você conhece gente assim. Só que quando você se perde, acaba os recursos, sejam eles espirituais, sejam eles materiais, mas eles vão se acabar, porque você está perdido. Fulano conseguiu dinheiro, ganhou dinheiro, aí se perdeu, mas uma hora ou outra o dinheiro vai acabar. Porque acaba os recursos. Porque acaba. Porque não importa o ambiente que você está, o que você não pode é se perder. Diga para o irmão que está ao teu lado mais uma vez, catuca ele, diga para ele: você só não pode se perder. Ei, escute, na hora certa, no momento certo, Deus vai te exaltar. O ambiente não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Posso ouvir um amém? Escute, quem transforma o ambiente, tem muito crente que é o ambiente que transforma ele. Meu pai dizia: tem gente que não pode ter as coisas, que quando tem, já dizia meu pai. E tem gente que é assim, ele não pode ter, porque se ele tiver, ele se perde. Se ele tiver, ele desvia. Se ele tiver, ele para. Se ele tiver alguma coisa, ele muda. Quer conhecer alguém, dá poder a ele, porque ele se perde. Ei, escute, quem faz o ambiente é você. O ambiente é você que faz. Você não pode ser mudado pelos ambientes que você vive. Não são os ambientes que tem que moldar você. Não é a empresa que faz você, é você que faz a empresa. Posso ouvir um amém? Não, eu me tornei isso porque nesse ambiente que eu estou, eu acabei ficando calejada, eu acabei ficando dessa maneira, eu acabei ficando assim, mais dura, não! É você que faz o ambiente. Por quê? Porque você não está perdido ali no meio. Não são as pessoas que impulsionam você, não são as pessoas que mudam o seu caráter, não são as pessoas que vão determinar o seu caráter, não são as pessoas que vão, não é. Ei, escute, é você tem que ter o controle, você precisa controlar. Porque se você se perder, vão acabar os recursos de fé, vão acabar os recursos de oração, vão acabar os recursos que você tem. A água se acabou, porque Agar se perdeu. Por isso que acabou. E agora acabou, está sem nada. E o que é pior, quando o recurso acabou, não vai dar tempo essa mensagem, hein? Quando o recurso acabou, qual foi a primeira coisa que Agar fez? Abandonou quem estava com ela. Ei, vem cá, bebê. Foi a primeira coisa que ela fez, sim ou não? Acabou. Ela fez a primeira coisa, vai abandonar Ismael. É a primeira coisa que ela vai fazer. Abandonou quem entrou nela no quem entrou com ela no deserto. Escute uma coisa. Às vezes a gente pode, em dado momento, talvez tenha até acontecido na tua vida, como já aconteceu na minha, da gente se perder. E aí, quando a gente se perde, os recursos começam a acabar. Os recursos da fé, da confiança, da certeza, da amizade e tantas outras coisas, porque a gente se perde. Às vezes a gente se perde dentro do casamento, sabe? E aí começa a acabar, os recursos começam a ficar escassos, o recurso do amor, da aliança, da confiança, o recurso do diálogo. Mas escute uma coisa, Deus está chamando a atenção minha e tua nessa noite, porque daí quando acaba o recurso, a gente quer abandonar quem está com a gente. A gente quer abandonar quem entrou com a gente nessa.
A primeira coisa que ela fez foi abandonar, largar, deixar lá. E ei, escute, vem para mim, porque por mais que parecesse louvável, porque ela vai dizer assim, é porque eu não quero ver morrer. Mas por que ela não foi até o fim com ele? A pergunta é essa. Entramos junto, vamos junto até o fim. Posso ouvir um amém? Estamos nessa até o fim do mundo. Aleluia! Não está dando certo, vamos largar. Não está dando certo, vamos separar. Não está dando certo, não vamos se falar. Não, vamos junto até o fim do mundo. Começamos junto, começamos essa obra junto, vamos junto até o final. Estamos junto nessa. A gente é muito Agar, mas quem tem essa mentalidade? Quem é escravo. Quem tem a mentalidade de escravo, abandona, larga, não foi liberto ainda. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem nessa noite aqui, mas é para mim e para você. Vamos junto até o fim. Se você morrer, eu morro junto. Nós morremos junto, mas não se larga. Diga, eu vou até o final. Diga, eu vou até o final com quem está comigo. O motivo aqui parecia até um motivo louvável, sim ou não? Só para mim não ver. Era uma desculpa para largar e abandonar. Ei, vem cá. Eu estou resumindo isso, que eu não vou tomar seu tempo não. Vem para mim, presta atenção. Quando Abraão mandou Agar embora na madrugada, o que ele vai dar para Agar? Não fechou a Bíblia? Não pode. Vamos no 14. Só? Não. Ele deu mais alguma coisa, né? Ele deu o quê? Pão. Ei, vem para mim. Quem está comigo, diga amém. Acabou? O que acabou? Acabou o quê? A água. E o pão? O pão não tinha acabado. Acabou a água. Mas ainda tinha pão, sim ou não? Sim. Acabou um recurso, mas não o outro. Então dava para continuar. Posso ouvir um amém? Às vezes na verdade, isso era o que Agar queria, porque muitas vezes estava no coração, ela queria, o que ela queria era água, e porque não tinha mais água, ela vai desistir, vai abandonar e vai largar. A gente é meio assim, tem essa mentalidade de escravo, irmão. Entende? Mas tinha pão, dava para continuar um pouco mais. Só que eu quero largar aqui, eu quero deixar aqui, porque o que eu quero é água e não tem. Mas tinha pão, dava para seguir. Não estava faltando tudo, faltava o que ela queria. Não tem o que eu quero. Como não tem o que eu quero, então eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou deixar, eu vou esquecer. Mas tinha pão. Não tem o que a gente quer, amor, mas tem o que dá. Sabe o que está acontecendo aqui? Não tem o que ela queria, mas tem o que precisa. Muitas vezes dentro de um casamento, de um relacionamento, dentro de uma vida, entende? Dentro de um relacionamento de filho com pai, de esposo com esposa, dentro de casa, muitas vezes não tem o que eu quero, mas tem o que eu preciso. E se tem o que eu preciso, eu vou continuar, porque eu não tenho mentalidade de escravo para desistir, para parar, para largar. Não tem água, mas tem pão. Se tem alguma coisa com a gente, vamos até o final. A gente morre junto, a gente vai junto até o fim do mundo, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Não tenho o que eu quero. Quantas coisas eu quero também dentro da minha casa. Quantas coisas eu quero com a minha família. Mas não tem. Nem sempre você, jovem, nem sempre dentro da sua casa vai ter o que você quer.
E aí eu viro a cara para papai, eu viro a cara para mamãe, eu abandono, porque não tem o que eu quero. Nem sempre vai ter o iPhone 14, mas tem pão. Nem sempre vai ter o tênis de marca, mas tem pão. Nem sempre vai ter aquelas roupa importada, famosa, mas tem pão. Não tem o que você quer, mas tem o que você precisa. Por que que Agar abandonou Ismael se ainda tinha pão? É para você pensar. Eu adoro Bíblia, irmão. Ou seja, tinha o que precisava para seguir um pouco mais, podia ir mais, dava para ir mais. Mas Agar tem uma mentalidade de escrava. Ela não está liberta. Esse é o problema de muito crente que está na igreja e que ainda tem essa mentalidade acanhada de escravo pequeno. Ai, não tem água. Ai, nem vou mais para a igreja. Abandona Deus porque não tem água. Aí Deus está dizendo, mas tem pão, querida. O que você precisa é de pão. Não, mas eu quero água. Não tem água? Abandona o projeto. Não tem água? Eu largo tudo. Eu abandono todo mundo. Eu largo quem está comigo. Eu largo quem está andando comigo, meu ministério, a minha chamada. Eu largo tudo porque não tem água. Porque não tem água. Aí Deus está dizendo para você aqui, bebê, tem pão? Não, pão não quero. Não tem o que você quer, tem o que você precisa, pode ser? Catou com o irmão, diga para ele, hoje o negócio aqui não é o que você quer, diga, é o que você precisa. Você está entendendo, sim ou não? O que você precisa. Está na hora de Deus trabalhar na vida de muito crente mimado, que quando Deus não dá o que Ele quer, Ele abandona, não vem mais para a igreja. E Deus está dizendo, vem para a igreja que eu vou dar o que você precisa. Ah não, quero água. Não tem água, não vou mais. Aí ela vai se largar. Vai abandonar. Vai se entregar. Ei, escuta, irmão. Não se entrega, porque não tem o que você queria, bebê. Não se entrega. Ah, não vou mais. Vai não. Meu ministério morreu. Eu nem vou para a igreja mais para não ver morrer meu ministério, não tem água. Tem crente que não vem mais para a igreja porque na igreja ele acha que não tem o que ele queria. Aí Deus fala, vem para a igreja que aqui tem o que você precisa. Está doendo? Igreja que tem o que todo mundo quer está lotada. Agora, igreja que tem o que precisa, aí... Não, eu quero água. Não, aqui só tem pão. Você precisa de pão. Ah, não. Mas eu quero água. De preferência o suco de laranja. Aleluia. Diga para o irmão que está ao teu lado, essa é para nós. Sabe o que me chama a atenção nessa passagem? É que ela está abandonando tudo porque não tem o que ela queria. E Deus está prestes a revelar coisas tremendas que ela nunca viveu. Deus está prestes a levá-la para uma nova fase. E ela está ali, nessa condição, nessa situação. Aí o anjo vem. O que você tem, Agar? Sim ou não? O que você tem, Agar? Está com a Bíblia aberta, né? Fica aí. Hoje eu não vou descer, vou ficar aqui, estou preso. Estou coçando para descer essa escada. Ei, escuta. O que você tem, Agar? Agar está gritando, sim ou não? Tá.
A Bíblia diz que ela está gritando aí, está chorando, está gritando. Mas quem que Deus vai ouvir? Agar ou o menino? O menino? Porque Agar está gritando e o anjo vai dizer para ela assim, ó, o que você tem, Agar? Deus ouviu a voz do menino. Deus não ouviu os gritos dela. Deus não ouviu, não. Ei, escuta. Tem horas que não adianta gritar não, hein? Não adianta gritar. Agora, Deus ouviu a voz do menino. O que que Ismael falou? O que que Ismael estava falando que Deus ouviu? A Bíblia mostra? Tem coisas que vai ser só na intimidade entre você e Deus. Ninguém vai saber, mas Deus está ouvindo. Tem coisas que você... Agar está gritando, Ismael está falando. Não adianta se desesperar não, bebê. Tem coisa que não é no desespero que Deus vai te ouvir não. Tem coisa que é só na intimidade, coisa que ninguém vai saber o que você está falando. Você entrou aqui nessa noite, abre o teu coração. Talvez não vai sair uma palavra dos seus lábios, mas Deus vai ouvir a voz do teu coração. Deus vai ouvir no Espírito. Ele vai ouvir a tua voz falando com Ele, em Espírito e em verdade. E isso é que vai mudar a tua história. É isso. Está ali, ó. O que que Ismael falou? Não sei. Mas ele falou, porque a Bíblia diz que ele falou. O que você vai falar com Deus, talvez ninguém vai saber. Mas Deus vai saber. Posso ouvir um amém? E ó, ei, escuta, pega essa. O anjo vai dizer: levanta Agar, se levanta daí, porque Deus ouviu a voz do menino. O que Ismael vai falar com Deus vai levantar a vida de Agar. Agora, ei, vem para mim, presta atenção. Ismael está lá, Agar está aqui. Não, vamos mudar. Ismael está aqui e Agar está lá. Tem um monte de Agar que está lá. Tem pessoas na sua história, na sua casa, na sua família, que vão ser levantadas, porque Deus vai ouvir você aqui nessa noite. Não, é só para quem crê, é só para quem acredita, é só para quem confia. Agar está prostrada, caída, entregue, e Deus vai ouvir Ismael, e por causa disso vai levantar ela. Se prepara, porque nós vamos orar aqui agora, e Deus vai levantar pessoas que estão caídas por causa da tua oração, porque você não tem mentalidade de escravo, você não é escrava do medo, do pecado, escravo das lutas, não. Os desertos têm vindo na história da tua vida, mas você sabe onde você está, você tem referência, você não está perdida. Ai, estou perdido, bispo, pode ter oração aqui hoje, eu não sei nem para que lado ir, porque eu estou perdidão, não, você sabe aonde você está, e a tua oração vai levantar gente lá. Você crê nisso? Eu creio. Vou descer. Eu quero orar com você. Leia o versículo 20 para mim. Acho que é o 20, vamos ver. Não, o 19, leia o 19. Aí, segura. Deus abriu os olhos de Agar, e ela vai ver uma fonte. Agora a pergunta: Deus criou a fonte? Não, a fonte estava todo o tempo ali, era Agar que não enxergava.
Tem tanta coisa que está tão pertinho de você. Talvez Agar não enxergasse essa fonte, porque ela estava ali, pensa ela ali, Ismael morrendo, na mentalidade dela, na cabeça dela, ela perdida, sem saber para onde ir. Olha que tem muito crente assim, tá? Perdido, sem saber para onde ir, tudo morrendo, o que ela mais queria, que era o filho, o sonho da vida dela está morrendo, a água acabou o recurso, na cabeça dela tudo que ela queria era um copo de água, e ela não tinha um copo de água. Agora ela está lá também, está lembrando, né? Ai, Abraão me expulsou. Talvez ela está com o coração partido, angustiada, pensando, olha o que ele me fez, meu marido me abandonou, e tantas outras coisas, triste, ela está amargurada, mas tudo isso está fazendo com que ela não enxergue o quê? A fonte que está ali. Agora pensa se Agar morre. No outro dia encontrariam Agar lá. Morreu de sede. Mas olha a fonte ali, ó. Ela morreu do lado da fonte de sede. Tem muito crente que está morrendo espiritualmente, e Deus está dizendo, você está do lado. Do lado. A fonte sempre esteve ali, porque a Bíblia diz que Deus vai abrir os olhos dela. Não, Deus criou uma fonte. Não, Deus abriu os olhos dela. Então nessa noite Deus está abrindo os olhos de homens e mulheres aqui, porque talvez muita coisa te machucou, te feriu, muita coisa te angustiou, e isso está impedindo, sabe, está tendo percas, você está perdido nessa situação, perdida nesse deserto, e tudo isso está fazendo com que você não enxergue aquilo que Deus tem. Está do lado, está ali, mas Deus precisa abrir os teus olhos, para que você enxergue e veja que sempre teve uma fonte, um recurso ali, sempre esteve ali. Deus me dá um recurso. Aí Deus está dizendo, abre os olhos, abre os olhos. Vamos ficar de pé. Meu tempo já deu, que pena, senão nós ia mais longe, mas eu quero orar com você. Eu quero orar com a tua vida hoje aqui. Eu quero orar com você, irmão. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas nós vamos orar. Cadê meus obreiros? Nós vamos orar aqui hoje. A gente vai orar. Eu só tenho 5 minutos para orar com você, mas eu vou gastar esse tempo para orar com a tua vida. Eu vou gastar esse tempo. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar com você hoje. Deus quer falar tremendamente para a nossa vida. Bispo, essa palavra está falando comigo. Então vem, irmão. Deus está revelando no meu coração, está ardendo, então vem, vem mesmo, vem com fé. Não, eu não quero mais ter mentalidade de escravo, não, eu não quero ter mais essa mentalidade, carregar mais essa mentalidade pequena, acanhada, não, eu não quero. Os meus obreiros, cadê meus obreiros? Pelo menos uma eu tenho, mas fique em paz. Coloque aí a mão no teu coração, irmão. Apareceu mais uma. Tem uma escorada aqui na parede também, 2:30. Feche seus olhos, você que está aqui. Feche seus olhos. Isso. Deus vai fazer algo tremendo aqui, irmão. Eu não quero obreiro segurando ninguém. Obreiro é para ficar aqui, que nem nós. Deixa que os evangelistas vão segurar, os pastores. Você crê? Eu vou crescer no meio da mentalidade de morte. Agar achou que ia morrer, mas ela vai crescer, prosperar. O diabo talvez está achando que você vai morrer nesse deserto, mas Deus está dizendo assim, você vai prosperar no meio dessa situação. No meio dessa situação de morte, vai haver crescimento aí agora. É só para quem crê. Ei, escute. Vai falando com Deus aí no teu lugar.